Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto de Segunda Química. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de propriedades coligativas e eu espero que vocês curtam bastante essa aula. Qualquer pergunta, observação, vocês podem me chamar pelo chat que eu vou estar acompanhando pelo celular. Então, o tema da nossa aula, que é a aula 13 e depois a aula 14, é propriedades coligativas. Hoje nós vamos trabalhar as definições, tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmometria e fator de Van Hoff. E aí, gente, quando a gente para, para pensar o que são propriedades coligativas, Propriedades coligativas são o estudo da variação nas propriedades físicas do solvente quando adicionado um soluto não volátil. Ou seja, imagina aí que você tem água, por exemplo, uma água pura. E aí, a esta água pura, você adiciona um soluto não volátil. Por exemplo, adiciona sal ou adiciona um açúcar, E aí, a gente precisa analisar quais são as mudanças que vão acontecer nas propriedades físicas desse solvente a partir do momento em que foi adicionado esse sal ou esse açúcar, E aí nós temos no slide a água pura, que a gente sabe que ao ser aquecida, ela vai ferver numa temperatura de 100 graus Celsius a uma pressão de 1 atm. E quando eu adiciono um soluto nessa água e ela é aquecida, ela vai ferver numa temperatura maior do que 100 graus Celsius. Ou seja, vai haver uma alteração na temperatura de ebulição desse solvente. Então, ao adicionar um soluto não volátil nesse solvente, houve uma mudança na sua propriedade física. Isso se chama propriedade coligativa. E aí, que é interessante a gente observar que essas modificações que acontecem nas propriedades físicas do solvente, elas são causadas não pela natureza do soluto, e sim pela quantidade de soluto que é adicionado. Ou seja, não importa se é açúcar ou se é sal, O que importa é a quantidade que eu vou adicionar, de açúcar ou de sal. É interessante observar que essa observação está ligada com o conceito de propriedade coligativa. Então, veja bem, se eu pegar um solvente e adicionar, seja sal ou seja açúcar, eu vou conseguir fazer uma mudança na propriedade física desse solvente. Não interessa se é sal, não interessa se é açúcar, não interessa. O que interessa é a quantidade, mas isso é para quê? Para propriedade coligativa, tá? E aí, nós temos 4 principais propriedades coligativas, que são tonometria ou tonoscopia, ebuliometria ou ebulioscopia, criometria ou crioscopia e a osmometria, que está relacionada com osmose. Assim, bem rapidinho, o que seria tonometria ou tonoscopia? É a propriedade que relaciona... Boa noite, Cauê. É a propriedade que relaciona a pressão máxima de vapor com o soluto. Mas, professora, eu não sei o que é isso, pressão máxima de vapor. A gente vai ver com mais detalhes mais à frente.
Mas, de início, entende que essa pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelo vapor em relação a um líquido que está em equilíbrio com ele, tá? Então, imagina aí, você tem um recipiente que tem água, e aí essa água vai chegar um momento que ela vai evaporar, né? E aí vai surgir vapor, e esse vapor vai exercer uma pressão sobre o líquido. E a tonometria é uma propriedade coligativa que está relacionada com essa pressão que o vapor exerce sobre o líquido. E quando eu adiciono um soluto, por exemplo, um sal na água, esse sal ele vai dificultar a saída do vapor da água, ele vai prender o vapor na água. E aí ele vai diminuir, então, a formação de vapor e, consequentemente, ele vai diminuir a pressão máxima de vapor, tá? Mas a gente vai ver melhor cada uma dessas propriedades. A ebuliometria, o nome já diz, ebuliometria, a gente lembra de ebulição, né? E aí, quando a gente lembra de ebulição, a gente tem que pensar que a água, por exemplo, ela ferve numa temperatura de 100 graus Celsius. E aí, quando eu adiciono um soluto nessa água, o que vai acontecer com a temperatura de ebulição? A água não vai mais ferver a 100 graus Celsius, né? Eu vou alterar a sua propriedade física e, consequentemente, essa água vai ferver numa temperatura mais elevada, tá? Mais uma vez, por quê? Porque o soluto, ele vai segurar ali a água, né? E vai dificultar com que ela escape para a forma de vapor, tá bom? Uma outra propriedade que também nós vamos estudar é a criometria ou crioscopia, que já está relacionada com o ponto de fusão, né? Então, a gente vai tentar entender que quando a gente adiciona um soluto num solvente, né, esse soluto, ele vai causar uma diminuição no ponto de fusão, tá? Ele vai dificultar o congelamento, a solidificação, né, dessa substância, tá? E a gente vai ver algumas aplicações práticas sobre isso, que se torna muito interessante. E uma outra propriedade, que é a osmometria, que vocês também conhecem pela biologia, né? Lembra de osmose? Então, é uma característica que as soluções têm de que acontecer. De que acontece? Quando você adiciona um soluto, você acaba aumentando essa pressão osmótica. Normalmente, o solvente, ele procura passar do meio menos concentrado para o mais concentrado, né? E aí, isso que é a osmose, é essa passagem do meio menos concentrado para o mais concentrado. Aquele meio mais concentrado, né, que tem uma grande quantidade de soluto, ele acaba aumentando a pressão osmótica, né? E aí ele suga, né, ele faz uma sucção do solvente para o lado dele. A gente vai ver com calma aí cada uma dessas propriedades coligativas, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Então, gente, nós vamos estudar a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão máxima de vapor, a ebulioscopia, que é a elevação da temperatura de ebulição, né, quando aumenta o ponto de ebulição. Nós vamos estudar a crioscopia, né, que é o abaixamento da temperatura de congelamento, tá bom? Quando eu diminuo a temperatura de congelamento. E a osmoscopia, né, que está relacionada aí com a pressão osmótica, com a osmose. E aí, que é interessante a gente também observar que as propriedades coligativas, elas estão relacionadas com a quantidade de soluto, como eu falei ainda há pouco, né?
e independem da sua natureza. E aí, por que está relacionada com a quantidade de soluto? Porque quanto maior o número de partículas presentes no solvente, maior vai ser o efeito coligativo. Ou seja, quanto mais sal eu colocar na água, mais eu vou modificar as propriedades físicas dela. Quanto mais açúcar eu colocar na água, mais eu vou modificar o efeito coligativo. Maior vai ser o efeito coligativo, né? E aí, por que então, aí embaixo do slide você está observando, eu tenho 3 soluções diferentes, né? E o efeito coligativo, ele não é o mesmo em todas elas. A gente pode dizer que na primeira solução aí, que a gente tem água com açúcar, a concentração molar é 0,5. Na segunda, também água com açúcar, mas ela já está mais concentrada. A concentração é 1 mol por litro. E na terceira, que é água com sal, é 1 mol por litro. E aí vocês estão percebendo que o efeito coligativo, ele vai aumentando da esquerda para a direita. O efeito coligativo é menor na primeira solução, que é de 0,1 molar de açúcar. Depois é intermediário na segunda e é maior na terceira. E por que é diferente se eu acabei de falar que o que importa é a quantidade e não a natureza do soluto? Porque, gente, tanto sal quanto açúcar, eles se comportam de maneiras diferentes quando a gente adiciona no meio aquoso. Por exemplo, quando você adiciona o açúcar na água, dilui o açúcar na água, só vai ter açúcar. O açúcar não vai se transformar em outra coisa, tá bom? Então, o efeito coligativo dele vai ser esse aí, de 0,5 mol por litro, e pronto, e acabou. Quando você adiciona o açúcar numa concentração maior, já que a concentração é maior, significa que eu vou ter mais partículas, então o efeito coligativo vai ser maior, né? Quando eu adicionei só meio mol por litro, foi uma quantidade de mols menor. Agora, quando eu adiciono 1 mol por litro, eu estou adicionando uma quantidade de mols maior. Então, embora nas 2 primeiras soluções eu tenha adicionado açúcar, né? Só que a segunda vai ter um efeito coligativo maior, vai ter uma mudança maior nas propriedades, porque existe uma quantidade maior de partículas. Agora, na terceira, o efeito coligativo ainda é maior. Mas por que se tanto na segunda quanto na terceira eu estou acrescentando 1 mol por litro? Aí é justamente por conta dessa equação que você está vendo aí do lado, que quando a gente adiciona o sal na água, ele acaba formando íons, ele acaba se dissociando, e aí 1 mol por litro acaba formando 2 mols por litro, né? E aí você acaba tendo, então, mais partículas, e se você tem mais partículas, você vai ter uma maior mudança nas propriedades físicas, você vai ter um maior efeito coligativo. Então, vamos olhar aqui a primeira, né, propriedade coligativa, que é a tonoscopia. Tonoscopia é o estudo do abaixamento da pressão máxima de vapor, PMV, de um solvente provocado pela adição a este solvente de um soluto não volátil. É aquela história. Eu tenho um copo com água, né, água pura, e aí eu resolvo adicionar aí um pouco de sal ou um pouco de açúcar. Esse soluto, ele vai causar uma mudança aí nas propriedades físicas do nosso solvente, que é a água. E aí que a gente pode observar aqui nesse recipiente, ó, a gente tem um pouco de água,
E acima da água nós temos um vácuo, ou seja, não tem vapor, é um vácuo, né? E a pressão aí, já que não tem vapor, é 0 milímetros de mercúrio a uma temperatura de 20 graus Celsius, né? Então, esse líquido está aí no recipiente fechado, né? E ele está com uma pressão de 0 milímetros de mercúrio numa temperatura de 20 graus Celsius, né? Nós temos a água aí. Com o passar do tempo, a água vai começar a evaporar, né? E aí vai surgir vapor. Não tinha vapor, então não tinha pressão. Mas à medida que o tempo foi passando, a água começou a evaporar e aí começou a surgir o vapor. E aí, como surgiu o vapor, aumentou a pressão, que era 0 milímetros de mercúrio, e passou para 17,5 milímetros de mercúrio. Então, o surgimento do vapor aumentou a pressão sobre o líquido, que é a água. E aí, essa pressão que o vapor exerce sobre o líquido e equilíbrio com ele é chamada de pressão máxima de vapor, tá? Então, pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelo vapor, tá bom? Sobre o líquido, que está em equilíbrio com ele aí. E aí, que existem alguns fatores que influenciam na pressão máxima de vapor. Na pressão máxima de vapor. Um deles é a natureza do líquido. Quando um líquido é mais volátil, ou seja, ele passa mais facilmente para o vapor, a nossa pressão máxima de vapor vai ser maior. Aí, olha, vamos comparar aqui a água com o éter. No caso da água, a pressão dela máxima de vapor aqui, a 20 graus Celsius, é 17,5 milímetros de mercúrio. E quando a gente vai olhar para o éter, olha aí a pressão máxima de vapor, né? 442 milímetros, né? De mercúrio a 20 graus Celsius. Ou seja, isso significa que o éter é muito mais volátil do que a água, né? Porque ele tem uma pressão máxima de vapor muito maior do que a da água. Então, a natureza do líquido vai interferir nessa pressão máxima de vapor. Um outro fator também que vai influenciar é a temperatura em que se encontra o líquido. A água, por exemplo, a 27 graus Celsius, apresenta uma pressão de 26 milímetros de mercúrio. Mas se eu aqueço mais essa água, até uma temperatura de 47 graus Celsius, eu percebo que a pressão também aumenta. E por que a pressão aumentou? Porque aumentou a quantidade de vapor. E por que aumentou a quantidade de vapor? Devido à agitação das partículas no aquecimento, né? Isso fez com que mais vapor de água aparecesse. E se aumenta a quantidade de vapor, aumenta a pressão máxima de vapor. Então, gente, a tonoscopia é o estudo do abaixamento da pressão máxima de vapor de um solvente provocada pela adição de um soluto não volátil. E aí nós temos a água a 20 graus Celsius, cuja pressão é 17,5 milímetros de mercúrio, e aí eu vou e adiciono glicose na água. Quando eu adiciono glicose, a glicose, ela prende as moléculas de água e ela dificulta a formação do vapor. E quando ela faz isso, se ela diminui a formação de vapor, ela vai diminuir a pressão máxima de vapor, né? E aí, consequentemente, a gente vai ter, então, uma alteração na propriedade física do nosso solvente, que corresponde
ao que nós chamamos de tonoscopia. Certo? Vocês estão entendendo? Bem quietinhos, bem quietinhos. Mas então é isso, viu, gente? A tonoscopia é uma propriedade coligativa na qual, quando a gente acrescenta um soluto no solvente, ele acaba diminuindo a pressão máxima de vapor. Ele diminui a formação do vapor e, com isso, ele vai prender ali as moléculas de água e vai dificultar que ela escape, de que ela forme vapor, e vai diminuir a pressão máxima de vapor. E aí, bora ver então se vocês estão ligados, se vocês estão entendendo pelo exercício, né? Eu vou ler aqui para vocês e aí vocês vão já me dar a resposta, tá bom? Tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor, olha aí, líquido em equilíbrio com vapor. Leia as afirmações a seguir. 1. A evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade. 2. Não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor. 3. A pressão de vapor do sistema se mantém constante. 4. A concentração do vapor depende do tempo. Das afirmações citadas, são falsas. Qual é a resposta de vocês? Pode mandar pelo chat. Lembra que eu falei que a pressão máxima de vapor é a pressão causada pelo vapor, né? Quando esse está em equilíbrio com o líquido, né? E aí, ó, quando você para olhar a alternativa, o item 1, né? Você já consegue observar que ele está falando do equilíbrio aí, ó. Então, ele está correto, o item 1, né? Porque a evaporação e a condensação, elas ocorrem numa mesma velocidade. Então, o item 1, ele é verdadeiro. O item 2 diz assim, ó, não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor? Claro que há, né, gente? Porque está passando, né, de líquido para vapor. Então, há transferência. A 2 está errada. 3. A pressão de vapor do sistema se mantém constante. Verdadeiro. Quando entra em equilíbrio, fica constante. Agora estão respondendo, né? Letra B. É isso mesmo, tá? E a última, a concentração do vapor depende do tempo? Não. Depende da quantidade, né, de soluto que está lá na água. Então, é a letra B. Vamos para 2, então? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem a 2. O André já disse que é a B. Essa B é da 2, né? Eu acho que já é a resposta da 2. Ana Gabriela, A. Essa questão é sobre pressão máxima de vapor,
né? E a pressão de vapor, ela depende da natureza, né, da substância, tá? Então, quando ele diz assim, ó, temos uma solução de partes iguais de água, éter etílico e etanol, que é o álcool comum, em um recipiente fechado. As pressões parciais dos vapores dos líquidos estão na seguinte ordem crescente. O pessoal ficou dividido entre A e B, não foi? Quem é mais volátil vai ter maior pressão de vapor. E quem é menos volátil vai ter uma menor pressão de vapor. Então, gente, quem é mais volátil daí? Olha o Vinícius. Vou mudar a pergunta. Quem é menos volátil? Dos três aí, o menos volátil, quem é? Se eu pegar aqui 3 vasilhas, uma com álcool, uma com éter e uma com água, quem é menos volátil? Quem é que vai evaporar? Quem é que vai demorar mais para evaporar? A água, né? Então tem que começar pela água. E aí, que primeiro vem a água, depois vem o etanol e por último vem o éter. O éter, Vinícius, ele é mais volátil ainda do que o álcool, tá? Então, é nessa ordem aí, né, que cresce a pressão máxima de vapor. Primeiro vem a água, né, depois vem o álcool, por último o éter. Terceira. Essa terceira, você tem que pensar que nos 3 frascos aí, a gente tem a mesma substância que é a água. E lembra que a pressão de vapor, ela depende da natureza da substância. E todos são a mesma coisa. Tudo tem água aí. E aí, com isso, você já mata a charada. Se todos têm água, Gabriela já disse letra A. Cadê vocês, meu povo? Pensando, Amanda. Ó, quantas dessas anotações estão corretas? 2. Como eu falei para vocês, se tudo tem água, é a mesma natureza. Então é a mesma pressão. Ou seja, o que está errado são as 2 anotações do meio, tá bom? Porque as pressões vão ser todas iguais, independente da quantidade, porque a gente está trabalhando aqui com pressão de vapor. Então, se tudo é água, a mesma temperatura, tudo é água, tudo vai ter a mesma pressão de vapor. Vamos passar então para a próxima propriedade coligativa. Ebulioscopia. É o aumento da temperatura de ebulição quando a gente adiciona um soluto não volátil, tá? Ups. Então, tenho um copo com água, adiciono um pouco de sal, e aí eu vou modificar essa temperatura de ebulição, né? Eu adiciono um pouco de sal na água, a água que entrava em ebulição a 100 graus Celsius, quando eu colocar o sal, eu vou causar um aumento nesse ponto de ebulição, tá? Ela vai ferver numa temperatura mais alta.
Olha aí. Então, bora lembrar um pouquinho da ebulição, né? Quando um líquido ele está sendo aquecido, as moléculas começam a colidir de forma violenta, né? Até elas ficarem livres. Olha aí a nossa animação, né? O fogo vai aquecendo o líquido e aí as bolhas vão surgindo e aos poucos essas bolhas vão subindo para a superfície, né? Até que elas conseguem superar a pressão externa que o ar faz sobre o líquido, né? E aí, ó, as bolhas vão escapando, né? E a água vai conseguindo se transformar em vapor, né? À medida que ela vai sendo aquecida, ela vai virando vapor. E aí esse é o fenômeno da ebulição, né? A ebulição de um líquido, gente, ela depende da pressão externa. Ou seja, quanto menor for a pressão externa, menor será a temperatura de ebulição, tá? E aí a gente vai justamente analisar aqui essa imagem, ó, quando a pessoa está lá no alto da montanha e quando ela está aqui no nível do mar, igual a gente aqui em Belém do Pará, né, que a gente vive aqui, nível do mar, né? Quem está lá no alto da montanha tem uma camada pequena de ar acima, né, dos seus corpos. Então, como a quantidade de ar vai ser pequena, a pressão externa vai ser menor. Se a pressão externa vai ser menor, o ponto de ebulição vai ser menor. E já aqui no nível do mar, olha aí o tamanho da seta vermelha. Tem uma quantidade muito grande de ar. Então a pressão externa ela é muito grande sobre nós, né? E se a pressão externa é muito grande, o ponto de ebulição também vai ser grande, né? E aí, quanto maior for a pressão externa, maior vai ser o ponto de ebulição. Por isso que a gente diz que a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius numa pressão de 1 atm. Mas se eu diminuo essa pressão, a água vai ferver antes de chegar a 100 graus Celsius. Vocês concordam? Aqui, no nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Mas se você for lá para a montanha, a água vai ferver antes disso, porque a pressão é menor, então o ponto de ebulição vai ser menor. Ela vai ferver primeiro lá do que aqui, no nível do mar. E quando eu adiciono um soluto não volátil nessa água, eu também mudo o seu ponto de ebulição. Como vocês estão vendo aí, a água pura tem ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius. Mas se eu coloco açúcar na água, esse ponto de ebulição vai ser maior que 100 graus Celsius. Tá? Eu vou causar um aumento no ponto de ebulição. Mas, professora, por quê? Porque aquele soluto, ele acaba prendendo a água mais uma vez. A água está lá na dela, no estado líquido, e aí eu coloco açúcar nela. Aí a água, poxa, ela quer passar para vapor, mas o açúcar está ali atrapalhando essa passagem, e ele acaba prendendo as moléculas de água e dificulta com que a água escape na forma de vapor. E aí, como esse soluto atrapalha aí, é necessário aquecer mais para poder chegar nessa passagem, né, de estado líquido para o estado de vapor, tá? Então, quando põe um sal, um açúcar,
um soluto não volátil na água ou num solvente, a gente acaba causando um aumento no ponto de ebulição, tá? E aí, gente, e nessa hora é importante a gente lembrar que a gente já estudou aqui, inclusive no nosso projeto de segunda química, e também para quem é meu aluno, a gente também estudou na sala de aula, o diagrama de fases, né? Que ele diz que à medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou passando do estado sólido para o estado líquido e para o estado gasoso, né? E aí o gráfico está relacionando a pressão com o aumento da temperatura. E aí o que acontece, gente? Tem um ponto aí entre o sólido e o líquido, que é o ponto de fusão, né? Que é o ponto em que coexistem aí substâncias no estado sólido e no estado líquido, está em equilíbrio, né? Nós temos o ponto da curva, que está entre o líquido e o gasoso, onde nós encontramos o equilíbrio entre a fase líquida e a fase gasosa. E aqui embaixo, nós temos um ponto entre o estado sólido e gasoso, onde coexistem aí substâncias no estado sólido e no estado gasoso. E existe também o ponto triplo, a gente está só lembrando aqui, né? Onde nós encontramos as três fases, né, da matéria, sólido, líquido e gasoso, tá bom? E aí, o que acontece, gente? Quando a gente adiciona um soluto não volátil no nosso solvente, a gente acaba alterando esse diagrama, mudando a posição da curva, né? Porque a gente acabou de ver que se a gente colocar um soluto na água, a gente vai aumentar o ponto de ebulição dela. E aí o ponto de ebulição que a gente estava acompanhando aqui, ó, que é a passagem do líquido para o gasoso, ele vai ser deslocado. E aí eu acabo alterando, então, o próprio diagrama de fases daquela substância quando eu adiciono um soluto não volátil ao solvente, tá? E aí, então, né, só para você não esquecer, a ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição, né? Eu aumento a temperatura de ebulição quando eu adiciono um soluto não volátil. E aí, vamos treinar, né? Porque assim a gente vê melhor se vocês estão aprendendo. Essa questão é um pouquinho grande, eu vou até ler logo para adiantar, enquanto você vai raciocinando junto comigo. Comparando duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais de um mesmo fogão, observa-se que a pressão dos gases sobre a água fervente na panela de pressão fechada é maior que aquela sobre a água fervente numa panela aberta, né? Nessa situação, e se elas contêm exatamente as mesmas quantidades de todos os ingredientes, podemos afirmar que, comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento na panela de pressão fechada será... Olha aí o caso da panela de pressão, né? O nome já diz, panela de pressão. E aí, o que vai acontecer com esse tempo do cozimento da panela de pressão em relação à panela aberta? Ó, Vinícius, Tris, Cauê, Ana Gabriela e Amanda já responderam todos letra B, muito bem, né? Então, o tempo de cozimento na panela de pressão vai ser menor, porque lá dentro a temperatura de ebulição vai ser maior,
né? Por isso que a gente usa a panela de pressão para conseguir fazer o cozimento de alimentos de uma forma mais rápida, né? Já que a gente vai conseguir lá dentro da panela ter uma pressão muito maior. Muito bem, vamos para a segunda. Vou ler aí o enunciado para te ajudar também. Devido à sua altitude, a pressão atmosférica no topo do pico da bandeira é menor do que 1 atm. Entretanto, ao nível do mar, pode ser considerada igual a 1 atm, a 1 atmosfera. Em um recipiente aberto, pensa aí. Lá no topo do pico da bandeira, a pressão é menor que 1 atm. E no nível do mar, que é o que nós estamos, é 1 atm. Como é que vai ser aí a situação da água? E aí, meu povo? Amanda disse que acha que é a letra E. A temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius ao nível do mar. O Cauê já acha que é a C. Lembra que no nível do mar, 1 atm, a temperatura é 100 graus Celsius, então já não é a letra E. Tá? Porque no nível do mar, a pressão é 1 atm. E se a pressão é 1 atm, 1 atmosfera, então a água ferve a 100 graus Celsius. Então, exatamente, a resposta certa é a letra C, tá bom? A temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius no pico da bandeira, tá? Por que lá a temperatura vai ser menor? Porque a pressão lá é menor. E aí não pode ser aí, porque aí diz que a temperatura de ebulição da água é menor do que 100 graus Celsius. Não, vai ser 100 graus Celsius, porque a 1 atm, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Mas lá, nas alturas, lá no pico da bandeira, como a pressão é menor, lembra lá, a pressão externa é menor, então a temperatura de ebulição vai ser menor. Vamos aqui essa questão de diagrama de fases. Só para vocês relembrarem um pouquinho. Coisa bem básica. Olha, ele está mostrando para você o gráfico que relaciona a pressão com a temperatura, né? E aí ele mostra as temperaturas TA e TB, são respectivamente, ele rebate lá para cima, você vê o que é o TA e rebate lá para cima e você vê o que é o TB. Bem simplesinha essa, né?
E aí, meu povo? Vinícius, Cauê. É isso mesmo, viu? Pontos normais de fusão e de ebulição, né? Você olha lá para cima. A temperatura A é a passagem do sólido para o líquido, então é ponto de fusão. E o TB é do líquido para o gasoso, então ponto de ebulição. A próxima, a gente vai ter que julgar os itens, tá? A figura a seguir representa o diagrama de fases da água. Através desse diagrama, podemos obter importantes informações sobre o equilíbrio entre fases. As linhas nele presentes representam a coexistência das fases sólido-líquido, líquido-vapor e sólido-vapor. E aí, nós temos os itens para a gente julgar aqui, ó. A fase sólida é a fase mais estável na região 1. Me diz logo se esse item está certo ou está errado. Diz que sim, coloca V ou F, pronto. Para esse item aí, é verdadeiro ou é falso? O Vinícius disse que sim, porque está certo, né? V de verdadeiro, isso. Cauê. A fase sólida é a mais estável na região 1? Sim, né? Tá marcadinho de vermelho lá, é porque tá certo, tá? E o segundo lá, o número 1 agora, né? Que primeiro foi o 0, né? Agora é o 1. A fase mais estável na região 3 do diagrama é a fase vapor. Aí você me disse, tá? Se é verdadeiro ou se é falso. A fase mais estável na região 3 do diagrama é a fase vapor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 2. Agora o 2. No ponto B do diagrama estão em equilíbrio as fases sólida e vapor. Verdadeiro ou falso? Falso, falso. No ponto B do diagrama estão em equilíbrio as fases sólida e vapor. É falso, né, gente? É falso. O ponto B é a fase líquida e a fase de vapor. Agora vamos para o item 3, ó. No ponto A estão em equilíbrio as fases sólida, líquida e vapor. Verdadeiro ou falso? Todo mundo aí, né, dizendo que é falso, porque é falso mesmo. E o 4, para fechar. Na região 2 do diagrama, a fase mais estável é a líquida. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, isso mesmo. Quinta questão. Relativamente ao diagrama de fases da água pura, é incorreto afirmar que no ponto... Aí você vai ter que analisar um por um, tá bom? Faz aí rapidinho que tu já tá craque no diagrama de fases. Aí só me diz qual é a tua resposta. Vinícius já fez, muito rápido. Cadê os outros? Tem pouca gente hoje, é? Pouca gente hoje.
Que mais? Mais alguém? Ó, resposta certa, né? Letra D, porque ele está pedindo a incorreta, né? E aí a D está dizendo que a letra E, né? Diz que no ponto B coexistem as fases vapor e líquido. Não é verdade, né? É vapor e sólido. Por isso que ela está errada. Para a gente concluir essa primeira parte, me diga essa resposta aí, da sexta questão. Considere o diagrama que representa o equilíbrio entre fases da água pura. A linha que representa o fenômeno de granizo é. E aí, povo? Cauê disse que é a D. Mais alguém? O Vinícius disse que é a E. E a atriz também E. Vamos ver? Letra E, tá bom? Tá? É de líquido para sólido. Tá? O fenômeno do granizo, tá bom, gente? Só mais essa daqui para a gente encerrar essa primeira parte e aí depois a gente faz um intervalo para ver as outras duas propriedades coligativas. Vou já ler para te ajudar. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 20 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. Item 1. A adição de sal provoca um aumento na temperatura de ebulição da água. 2. A adição de sal provoca um aumento na pressão de vapor. 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o amido das batatas. Está ou estão corretas as explicações? E aí? Porque quando a gente coloca o sal na água para ferver lá, né, para preparar a batata, né, cozinha mais rápido quando a gente coloca o sal lá na água. Amanda A, atriz A. Cadê o resto do povo? Vinícius D. Cauê A. É a A, viu? A adição do sal, lembra? A gente quando adiciona o sal, ele vai aumentar a temperatura de ebulição, né? E aí vai facilitar o cozimento lá da batata. Por que a 2 está errada? A adição do sal provoca um aumento na pressão de vapor? Não, lembra que quando a gente coloca o soluto, diminui a pressão de vapor, porque o sal, o soluto, ele acaba segurando as moléculas de água e não deixa elas, dificulta a passagem, né, para o estado de vapor.
ele dificulta esse escapamento do vapor. E aí, por isso que o 2 está errado, viu? E aí, realmente, é só um. Só mais essa, galera. Só mais essa, para não perder aqui, ó. Eu vou até colocar o desenho para vocês, ó. Quando o café é aquecido em banho-maria, observa-se que, olha aí, para quem gosta de esquentar o café, o que acontece quando a gente esquenta o café em banho-maria? Amanda C. Quem mais? Cauê C. TIC. Vamos, meu povo. Vinícius. Realmente é a letra C, né? Só o banho-maria que vai ferver. Por quê? Porque o café tem um soluto lá, né? É água misturada com o pó do café. E aí, com certeza, ele vai ferver numa temperatura mais alta, né? E aí a gente vai parar aqui, né, para dar um intervalo